Olá, muito bom dia, Luís Lourenço. Bem-vindo ao programa Rica Vida da Rádio Nova e Gesto. Hoje vamos fazer aqui uma entrevista vídeo. Sei que em 2009 esteve no Milênio BCP, voluntariando-se, deu várias sessões de formação em literacia financeira a alunos do ensino secundário. Juntou-se no projeto Your Money Watcher em 2012 e em 2015 assume a coordenação de toda a área de formação. Em 2017 passou a ser sócio-gerente da empresa, tendo conseguido a certificação de formação Your Money Watcher em Portugal. Assim, hum, com todos os aspectos técnicos e pedagógicos dos programas de formação. É autor de vários artigos sobre finanças pessoais, e-books, e em junho de 2020, portanto este verão, publicou o seu livro Nesta área domina as suas finanças pessoais e tenha uma vida melhor. É licenciado em Sistemas de Informação para Gestão e tem o Lisbon MBA em Finanças, da Universidade Nova e Católica de Lisboa. Foi 15 anos quadro diretivo do Milênio BCP e neste momento está em exclusivo na Your Money Watcher e tem como missão ajudar milhares de pessoas a não viverem em situação de pobreza. E em boa hora que nos apresenta esta obra. Luís, começo por lhe agradecer a sua presença e perguntar que principais recomendações apontaria para as pessoas lidarem com as finanças pessoais numa altura de crise provocada por esta pandemia? Muito bem. Bom dia, Rosina. Obrigado pelo convite, antes de mais, e pela oportunidade de estarmos aqui um pouco a partilhar este tema, não é? Sobre essa questão, aquilo que eu gostaria de dizer é que a maior parte das pessoas hoje em dia lida com as finanças um pouco em função daquilo que são as necessidades que se apresentam em cada momento, não é? E claro, neste momento da pandemia, aquilo que preocupa as pessoas são soluções para aquilo que são os seus problemas imediatos, para aquelas que têm maiores carências, enquanto que as outras que vão passando sem grandes carências continuam a sentir talvez a preocupação que deviam ter. Ou pelo menos a abordagem que deviam ter, na minha opinião. E, portanto, existe aqui uma abrangência grande de situações, porque as pessoas estão a viver este momento de crise ou de pandemia de uma forma muito diferente. E, portanto, não há aqui uma receita para toda a gente. E, portanto, eu diria que a forma que eu recomendo, ou que eu recomendaria para que as pessoas lidassem com as finanças neste momento, não é muito diferente daquela que eu recomendo para que lidem sempre. Isto pode parecer estranho, mas eu vou tentar explicar. É claro que nesta altura há uma maior necessidade e oportunidade de olhar para as finanças de uma forma mais atenta, e toda a gente diz que é preciso poupar. E é, obviamente que sim. Não é? Mas não é tão diferente assim do que aquilo que é noutra ocasião. Neste momento é óbvio que devemos poupar, porque ninguém sabe, neste momento, dizer o que é que vai acontecer dentro de meia dúzia de semanas ou meia dúzia de meses. E, portanto, obviamente que não há nada como nos prepararmos o melhor possível para aquilo que possa vir a acontecer. Isto significa, obviamente, não desperdiçar dinheiro em coisas que não sejam essenciais, procurar olhar para as nossas poupanças, fazer uma análise do que é que são os nossos gastos, em que é que nós nos estamos a envolver financeiramente e procurar, obviamente, restringir aquilo que são despesas ao essencial. Muitas vezes é importante olhar e fazer uma espécie de análise fora da caixa, como muitas vezes se costuma dizer. Isto para que as pessoas possam sair um bocadinho daquilo que são os seus hábitos correntes. Porque muitas vezes, quando nós estamos a olhar para as nossas finanças e a pensar em que é que nós podemos melhorar, poupar um pouco, até ganhar mais, fazemos isso a maior parte das vezes dentro daquilo que são os nossos hábitos, dentro da tal caixa que eu estava a tentar dizer. E, portanto, também é a altura, agora e sempre, mas agora mais do que nunca, para tentar perceber de que forma diferente nós podemos realmente ter uma atitude diferente em relação ao dinheiro. Forma diferente, por exemplo, eu uso o carro todos os dias. Para muita gente,
o poupar pode não passar por encontrar uma alternativa, caso tenha a possibilidade de manter a utilização do carro todos os dias, porque sabemos que há pessoas que neste momento, sem emprego, se calhar não conseguem manter esse hábito, não é? Mas para quem consegue manter esse hábito, aquilo que eu acho é que, de facto, pode mesmo assim questionar se isso é uma opção válida no seu dia-a-dia, não é? E eu peço desculpa, estou aqui a provocar apitos, se calhar... Não estamos a ouvir nada, aqui está Ai, tudo bem. não? Não. Ótimo, Mas peço desculpa. na sua opinião, quais é que são os principais erros dos portugueses na gestão das suas poupanças? Olha, os principais erros, eu acho que passa desde logo por uma falta de consciência em relação àquilo que são as finanças, as suas finanças pessoais. Um exemplo. A maior parte das pessoas não tem, para aquelas que têm principalmente dificuldades financeiras, não tem aquilo que eu chamo uma honestidade em relação à sua vida financeira. O erro é não abordar muitas vezes a situação de frente. Ou as pessoas estão muitas vezes em situação de endividamento, de excesso de gastos, sentem isso, sentem que as coisas não estão bem, que precisam de fazer alguma coisa, mas muitas vezes não têm a coragem de parar e olhar para os números, porque muitas vezes sabem que se vão assustar, que a conclusão a que vão chegar não vai ser boa, e preferem nem sequer olhar, viram as costas e continuam. Portanto, há aqui um certo alinhamento em relação a uma realidade e que não faz sentido nenhum, porque nós sabemos que as coisas não vão melhorar ou as dificuldades não vão desaparecer simplesmente por nós as ignorarmos. Simplesmente o que vai acontecer é que cada vez vai ser mais tarde o momento em que nós vamos começar a melhorar as coisas. É E, como o Luís... portanto, Sim, sim, diga, diga. ia só dizer que, de facto, este eu acho que é o maior erro. Depois é claro que existem outros erros, como a falta de reconhecimento da importância de aprender e fazer uma gestão financeira pessoal mais estruturada, que muitas vezes vem da infância, porque toda a gente se percebe que para ser engenheiro é preciso tirar um curso, não é? Na escola disseram-nos isso, é um exemplo. Para gerir finanças pessoais, nunca ninguém nos disse que nós devíamos aprender de uma forma estruturada. Em casa, os nossos pais disseram-nos melhor ou pior o que é que havíamos de fazer, ou muitas vezes nem disseram, e nós fomos levados a aprender sozinhos, e portanto, depois a partir daí, onde é que nós nos encontramos? Num mundo que nos procura assaltar, não é o termo correto, mas de levar a consumir, levar a participar em mil coisas que a sociedade tem para nos oferecer todos os dias, e de repente somos assaltados por isso sem ter tido qualquer tipo de formação estruturada ou de preparação para isso. E, portanto, é claro que há um erro na gestão das poupanças por parte de toda a gente, que também tem muito a ver com esta consciência de base e preparação de base. Mas eu diria que o maior erro passa provavelmente pela falta de coragem de olhar para as coisas de frente e pronto, e fazer aquilo que for preciso fazer para começar a melhorar, ou a poupar, se quisermos dizer, no caso da poupança. Basicamente é isto que eu acho. Obrigada. Eu ia dizer que é aquilo que o Luís diz em relação à dieta. Portanto, a pessoa já sabe que está com uns quilos a mais, dali até dizer, não, pronto, eu tenho mesmo que me responsabilizar e mudar de hábitos. O que é que, no fundo, caracteriza uma relação saudável com o dinheiro? Porque da mesma maneira que o exercício físico começa logo a dar à pessoa uma noção de controle sobre si mesmo, também um controle das finanças e os bons hábitos criam essa satisfação e a pessoa sente que já não está a ignorar, sente que já está no caminho da aprendizagem. Em que é que caracteriza essa relação Claro. saudável com o dinheiro? Olha, eu diria que é quase a mesma coisa que uma relação com uma pessoa. Uma relação saudável com uma pessoa é uma relação desde logo transparente. Isto pega muito naquilo que eu estava a dizer anteriormente, não é? A partir da altura em que nós tratamos o nosso dinheiro de uma forma frontal, sabemos exatamente o que é que temos, estamos tranquilos em relação àquelas que são as nossas decisões. Ou seja, se eu chegar ao final do dia ou ao final da semana, olhar para trás
olhar para as minhas despesas, para as minhas decisões, sejam elas despesas ou receitas, não interessa. Principalmente são despesas. Mas se eu olhar para trás, e para olhar para trás tenho que ter o registro das despesas, que é outro tema, não é? E que muita gente não tem. Mas se eu olhar para trás e me sentir bem com aquilo que eu fiz, com aquelas que foram as minhas decisões financeiras, é desde logo um sintoma que tenho uma relação saudável com o dinheiro. Não é? Ou seja, a relação saudável traduz-se quando nós nos sentimos bem em relação àquelas que são as nossas decisões financeiras. Ou seja, se eu sentir, epá, eu não devia ter gasto aquilo, eu não devia ter feito aquilo, ai, mas eu não estou bem desta situação, mas não sei como é que é de mudar. Todo este desconforto é sinal de uma relação não saudável com as finanças. A melhor maneira de começar a ter essa relação, se nós não a temos neste momento, e qualquer que seja a situação das pessoas, porque, como a Rosina falou, há pessoas com muita dificuldade e essas estão numa situação em que querem ajuda e, portanto, existem, como eu dizia há pouco, muitas situações diferentes, porque cada caso é um caso, mas eu diria que para toda a gente, o início de uma relação saudável com o dinheiro é aquela em que nós realmente olhamos para a nossa situação, para o que é que temos, seja isso o que for, o ideal é que seja, nem que sejam 50 euros, 100 euros, se não for dívida já é alguma coisa de positivo e de bom, e olhando para aquela que é a nossa situação, termos a coragem de dizer, pronto, esta é a minha situação atual e eu agora vou fazer o que tiver ao meu alcance para melhorar. Este é o princípio de uma relação saudável com o dinheiro, na minha opinião. Depois, quando começamos a fazer realmente alguma coisa para gerir as nossas finanças, de mais concreto, utilizando um sistema mais estruturado, enfim, alguma coisa que nós decidamos fazer, aí depois é como eu dizia há pouco, é olharmos para aquilo que fazemos e sentirmos bem com aquelas que são as nossas decisões. Se sentirmos isso, temos certamente uma relação boa com o dinheiro. Pois esse ponto é muito importante quando a pessoa admite, porque não é só falha nossa, é falha de toda uma conjuntura, de toda uma sociedade que esconde onde é que ganha e onde é que gasta o dinheiro. E quando nós começamos a ver que o ideal será sermos transparentes e íntegros e éticos e fazermos aquilo que vale a pena ser feito, começam a vir ao de cima as respostas e as pessoas que vão ajudar nisso. O seu livro Domina as suas finanças pessoais, que o Luís Lourenço lançou recentemente, está disponível diretamente no site da Your Money Watcher, yourmoneywatcher.com, bem como nos canais de venda online da Arbetran e WOOC. Pergunto-lhe se é possível num livro criar rotinas no dia-a-dia das famílias e das empresas. Este livro pretende ser um manual prático. Quais são os principais objetivos do seu livro? Sim, sim, é possível. É possível um livro criar novos hábitos e rotinas nas pessoas. E nas empresas, claro, embora este livro se destine às pessoas e não às empresas. É porque o objetivo deste livro ele foi criado porque eu senti que havia, desde que me dediquei a esta área, senti que havia uma necessidade que era uma abrangência, um apoio para que as pessoas pudessem, por um lado, olhar para o tema do dinheiro numa perspectiva, eu não quero dizer filosófica de maneira nenhuma, mas numa perspectiva, uma reflexão, fazer uma reflexão sobre o dinheiro, o que é, o que não é, em que situação nos encontramos, em termos pessoais, sociais, para onde é que eventualmente nos estamos a caminhar, e perceber um pouco o que é que representa o dinheiro na vida de cada um. Eu até costumo dizer, há pouco estávamos a falar de fazer uma análise sobre o que é a nossa situação financeira pessoal numa determinada altura, portanto, uma espécie de ponto zero ou ponto de partida. E eu costumo também dizer ou pensar que a todo momento, quando nós fazemos isso, nós avaliamos aquilo que é o nosso resultado enquanto ser humano. E já explico, entre aspas, porque o nosso resultado enquanto ser humano é muito mais do que o nosso património financeiro.
Mas também é, e muitas vezes mais do que aquilo que a gente pensa, porque eu estou convencido que aquilo que nós alcançamos enquanto situação patrimonial ou financeira pessoal tem muito a ver com aquilo que nós somos enquanto pessoas também. Não é só a nossa capacidade técnica, financeira, académica, tudo isto e mais alguma coisa, mas também o que somos enquanto pessoas. E, portanto, mas não querendo ir por aí, a nossa situação financeira reflete um bocadinho aquilo que nós acumulámos até determinada altura, aquilo que nós fizemos até determinada altura. E, portanto, isto, de certa forma, quando nós estamos a pensar, e o livro fala nisso, sobre o que é que o dinheiro representa, de alguma forma representa também isto. Aquilo que nós temos representa aquilo que nós fomos capazes de acumular com aquilo que nós fizemos até hoje. Ora bem, se nós fomos totalmente desorganizados, displicentes em relação ao dinheiro, totalmente, já falei em desorganizados, portanto, sem qualquer tipo de estrutura na sua gestão, naquilo em que utilizamos o dinheiro, é muito provável que a determinada altura a nossa situação patrimonial reflita isso. E até podemos ter uma situação que aos olhos de muita gente possa ser interessante, mas podia ser muito mais interessante, certamente, se a nossa história, digamos assim, ou o valor que tivéssemos dado ao dinheiro noutras alturas fosse diferente. E nós nunca sabemos qual é que vai ser o momento em que vai ser realmente importante, e agora estamos numa crise que demonstra isso para muita gente, termos realmente tido uma atitude diferente em relação ao dinheiro. E pronto, a primeira parte do livro debate um bocadinho isto e tenta levar as pessoas a pensarem, bom, mas de facto o dinheiro não é só aquilo que eu pego e que vou ao supermercado fazer compras, ou vou à discoteca beber um copo, ou vou passear. Significa muito mais do que isso. Significa, por exemplo, poder fazer uma cirurgia que me vai permitir viver ou não. Significa uma velhice mais confortável ou não. Significa poder fazer até uma viagem de lazer que eu tanto quero ou não. E, portanto, se significa realmente tanto para a vida de uma pessoa, não pode ser lidado de qualquer maneira, não pode ser desperdiçado no dia-a-dia em coisas que não têm pés na cabeça. Pronto, então esta foi a preocupação relativamente a uma parte do livro, que é a primeira, e depois há uma segunda parte que procurei eu que preenchesse uma outra lacuna, que é a lacuna de nós podermos fazer realmente termos uma forma de fazer uma gestão financeira pessoal estruturada, que muita gente não sabe como começar. O que é como, por exemplo, há pouco a Rosina falava em relação às dietas e à alimentação, e eu comparo isto também com quando iniciamos uma ida ao ginásio, por exemplo, temos sempre alguém que vem ter connosco, o trainer ou a pessoa que lá está, a propor fazer um programa para a gente, para nós sabermos o que é que devemos de fazer e não irmos para o ginásio simplesmente sem ter um plano. E, portanto, a formação financeira, de uma forma estruturada, é muito importante. Como em qualquer outra área da vida, se não tivermos um sistema para muitas pessoas, para a maioria mesmo, se não houver um sistema que possam seguir, não vão alcançar resultados, porque fazem coisas avulso, algumas com resultados, outras sem resultados, umas que duram, outras que não duram, e portanto a falta de um sistema ou a existência de um sistema muitas vezes é um fator fundamental para se conseguirem alcançar resultados. E o livro apresenta um sistema. Não quer dizer que seja o sistema, existem certamente muitos, mas apresenta um muito simples, muito fácil, qualquer pessoa pode pôr em prática. Aliás, nós propomos a utilização, e o livro oferece isso, mas propomos uma utilização de umas folhas de cálculo que acompanham a publicação, mas que, na sua essência, não são muito diferentes daquilo que os nossos avós faziam numa folha de caderno, não é? E sem calculadora, a fazer aquelas contas de cabeça ou de tabuada, como aprendemos, não é? E o resultado é o mesmo, só que hoje é mais fácil,
é mais fácil porque temos esses meios ao nosso alcance, mas isto para dizer que os conceitos por trás desta gestão financeira são francamente simples. E, portanto, ao alcance de toda a gente, e com isto quer dizer que o livro procura, de facto, dar esse sistema às pessoas. Uma coisa simples, que funciona, e eu posso dizer na primeira pessoa que funciona, e não só na primeira, porque conheço várias pessoas que usam este sistema já há muitos anos e que muitas dizem que mudaram substancialmente a sua vida financeira com a sua utilização. E pronto, portanto, foi essa a intenção. Sim, eu posso mais adiante talvez falar um pouco mais, mas para já sobre o livro é isso. Obrigada. Mas ia-lhe perguntar em que é que consiste o método AMCP, de que fala o seu livro, justamente Sim, para nos dar mais noção. olha, e realmente a sua questão vem na mousse, porque era mesmo isso que eu estava com a tentação de abordar, não é? Este método é um método que foi desenvolvido internamente na Your Money Watcher e resulta da aplicação à vida pessoal de cada um de técnicas que são usadas nas empresas há muitos anos. Portanto, nós, quando começamos a Your Money Watcher, o fundador, o Guy Mercier, e que foi o criador deste método e o autor da ideia, defendeu uma coisa desde o início, que foi: se existem métodos de gestão financeira que estão a ser aplicados nas empresas há dezenas de anos e que são sempre os mesmos, e eu já vou dizer quais são, muito por alto, e que funcionam. A gestão pessoal, em muitas coisas, não é assim tão diferente, não é? E então, seria possível adaptar estes métodos e torná-los uma ferramenta de gestão pessoal também, ou não? E foi isso que foi feito, e a resposta foi sim, e portanto é isso que o método consiste nisso, em fazer isso. O significado das letras, porque cada letra do AMCP tem um significado, vem do inglês, o A é awareness, ou seja, a consciencialização, e é a única parte do método que não tem a ver com ferramentas. Tem a ver precisamente com aquela primeira parte do meu livro que eu lhe falava há bocadinho. Não é? Portanto, o livro fala sobre esta questão de ter consciência, sobre o tema do dinheiro e tudo isso que eu tive, de alguma forma, a falar há pouco. Depois o M é de measure, ou medir, e também já aqui falámos disso. Medir a nossa situação patrimonial é o ponto de partida. Não se consegue gerir aquilo que não se mede, todos já ouvimos falar nisso, e portanto é o ponto de partida. Fazendo aquela analogia com as empresas, que eu falei há pouco, é a altura em que uma empresa faz um balanço. O balanço de uma empresa reflete aquilo que ela tem, a situação patrimonial que tem, os ativos que tem, os passivos que tem, qual é a sua situação líquida, é a mesma coisa. E, portanto, no fundo, o que nós fizemos foi passar este conceito de balanço pessoal, ou balanço, para a vida pessoal das pessoas. Portanto, começamos por determinar qual é que é a situação financeira líquida da pessoa. O próximo passo é o C, de controlar, e o controlar não é mais do que aquilo que as empresas também fazem mensalmente, numa primeira instância e anualmente depois, com a sua demonstração de resultados. Ou seja, é controlar quais é que são as nossas receitas, saber quais são. Numa empresa temos vendas, temos custo das vendas, temos um conjunto de receitas que apuram um determinado rendimento, e depois começamos a deduzir tudo aquilo que são os custos de funcionamento da empresa. E depois, obviamente, chegamos a um resultado, que depois tiramos impostos e tudo isso, e chegamos finalmente ao resultado líquido. Curiosamente, isto aplicado à vida das pessoas é rigorosamente a mesma coisa. As receitas para nós são os nossos salários, os nossos rendimentos, sejam eles quais forem, e depois temos os nossos custos, renda da casa, automóvel, alimentação, tudo aquilo que nós sabemos. E apuramos também um resultado líquido pessoal. Mais uma vez, foi a relação que foi criada entre a realidade empresarial e pessoal. Ora, o que importa é que, ao estarmos a fazer isto, numa lógica regular, nós sabemos exatamente para onde é que vai o nosso dinheiro, todos os dias. E, no início, nós até recomendamos que, para quem não tem prática nenhuma de fazer isto, que o faça mesmo
com uma regularidade grande. A nossa intenção também não é que as pessoas passem a dedicar o seu tempo todo a saber o que é que estão a fazer e chegar a casa e perder uma data de tempo de volta. Não. Com o tempo, o que nós estimamos e aquilo que é a média verificada é que não é preciso gastar mais do que 1 hora ou 2 por mês para manter um controle totalmente eficaz. Mas no início pode ser que se justifique, e eu acho que sim, dedicar um bocadinho mais de tempo. Mas isto para dizer que se nós formos fazendo essa análise e chegarmos, por exemplo, dia 5, dia 6, dia 7 e virmos que para uma determinada categoria, por exemplo, alimentação, ou lazer, ou isto ou aquilo, já gastamos o que for, na bolsa de cada um, 200 euros, 100, 50, 1000, não interessa. Aquilo que para cada um for, podemos tomar decisões. Primeira coisa, ganhar a consciência. Muitas vezes olhamos para o número e ficamos assim, ups, como é que é possível ter chegado a dia 5, 10 do mês e já ter gasto este dinheiro nisto? Não é? Isso acontece imensas vezes. E, aliás, é o reflexo das pessoas dizerem, pá, não sei para onde é que vai o dinheiro voa, o dinheiro desaparece, não sei onde é que foi parar, aquelas expressões que ouvimos muitas vezes. E, portanto, começar a fazer este controlo diário, ou o mais possível, pelo menos no início, tem imediatamente efeitos. Imediatamente. Quer dizer, é quase impossível que numa primeira altura de implementação deste modelo, quando se começa a ver muitas vezes onde é que nós gastamos determinado tipo de valores, que não se comece imediatamente a fazer alguma poupança e a ter algum resultado. Depois, e finalmente, voltando ao método, para acabar, o P, que é a última letra do AMCP, é o sobre planear. Planear significa realmente pensar um bocadinho sobre a nossa estratégia financeira. No início não é mais do que fazermos, mais uma vez, aquilo que as empresas fazem, que é um orçamento. O plano do ano que vem, ou do mês que vem, não tem que ser um período fixo, como simplesmente pensarmos, antes de gastar, quanto é que vamos gastar em cada coisa. Isso, no fundo, é como nós estarmos a conduzir um veículo, um orçamento é como o velocímetro do veículo ou alguns instrumentos de bordo de um avião que nos permitem saber se estamos dentro dos limites ou não estamos dentro dos limites, quais são os limites, qual é a direção em que nos estamos a movimentar. E, portanto, o orçamento tem esse objetivo. Primeiro, de levar as pessoas a pensar. Porque quando nós estamos a fazer um orçamento, paramos e pensamos. E que é uma coisa que é raríssima acontecer, não é? Mas, na realidade, é verdade. Paramos, pensamos, ficamos ali a pensar quanto é que eu gasto nisto, eu não sei, não faço ideia nenhuma. Lá está a importância de fazer o controle que me permite saber quanto é que eu gastei o mês passado. Se eu o mês passado gastei 200 ou 300 euros, por exemplo, em supermercado, este mês, o próximo mês vou gastar o mesmo, provavelmente. Ou então tenho a noção que gastei mais ou menos e que posso fazer alguma poupança. Portanto, analisar o que está para trás permite-me olhar para a frente e pensar. É isso mesmo, porque de facto o que mais me agradou no discurso da Your Money Watcher foi a coragem para tocar na essência da valorização, a autoimagem, o projeto de vida e a separar para pensar. Como chegaram a esta conclusão de que só com conhecimentos técnicos em literacia financeira, ou seja, formação em contabilidade, gestão e finanças, boa parte das pessoas continuava a não conseguir mudar de comportamentos? Olha, Rosina, isso vem muito, desde logo, da nossa experiência pessoal enquanto pessoas e eu creio que não também é verificável, começou desde o início a ser comprovável, verificável nas formações que demos. Porque, de facto, nós fazemos sempre avaliações a posteriori e é muito fácil perceber que quando as pessoas não tocam ou não endereçam, estava a faltar o termo em português, Sim, não diga. olham também, não olham também para o tema de base, os temas não técnicos, não é? Não conseguem mudar, não conseguem implementar mudanças. No fundo, é uma prática pessoal nossa de vida, digamos assim,
que sabemos que quando uma pessoa não consegue mudar uma coisa na sua essência, mentalmente falando, mudando hábitos, mudando consciência, pode ter o melhor Ferrari do mundo em termos de gestão financeira pessoal, pode ter tudo e não vai mudar nada. Aliás, eu quando comecei, ainda antes de 2009, acho que todos nós fazemos isto em alguma altura, comecei a tentar fazer gestão de finanças pessoais também, de uma forma menos estruturada, e eu sempre fui uma pessoa técnica, muito dada a gadgets e coisas relacionadas com informática e tudo o que existe. Aliás, a minha formação de base é essa, depois ao fim de algum tempo é que me virei mais para a gestão e finanças, e eu devo ter experimentado, sei lá, mais de 10 apps para telemóvel, mais de sei lá o quê, e gastei dinheiro naquilo, algumas nada baratas, acredito. Na altura, já não é há uns 15 anos, havia soluções que não eram muito baratas. Instalei aquilo tudo, tirava fotografias aos tiquês, aquilo, tentava mil coisas. Nunca, nunca, nunca fiz nenhuma gestão decente. Ao fim de 3 ou 4 dias já não fazia nada com aquilo. É como aos miúdos no Natal, desembrulham um presente, ao fim de 5 minutos já não ligam nenhuma àquilo. Portanto, isto no fundo só para resumir que sem uma mudança de consciência que leva a uma mudança de hábitos e a uma nova perspectiva sobre este tema, não há mudanças. Portanto, voltamos à questão do livro, não é? A primeira parte que tenta fazer isto e a segunda parte depois que procura dar a técnica. Mas uma sem a outra não funciona. Que bom, muito obrigada. Eu acho que foi um ótimo contributo aqui para as pessoas este ano juntarem ao seu cabaz de Natal também uma prenda Obrigado. para eles mesmos e para a família. Já sabem, dominem as suas finanças pessoais e tenham uma vida melhor. Do autor Luís Lourenço, experiente, que fala com o conhecimento de causa de como podemos e devemos contribuir para muito mais na nossa vida com o dinheiro que temos a oportunidade de utilizar.